recebemos uma bênção. Completa a nossa vinda na casa de Deus quando nós recebemos a bênção de Deus e quando também nos tornamos uma bênção. Ao sair daqui, multiplique as bênçãos que Deus tem dado a você em sua vida como família, como cristão, como filho de Deus. Porque a nossa missão é espalhar as bênçãos de Deus, tá bom? Sê tu uma bênção. Foi a ordem que Deus deu a Abraão, que também se estende a todos nós, os seus filhos, os filhos de Deus. Eu vou falar hoje sobre um tema que, quando eu ouvia falar sobre este tema, a igreja toda ficava em silêncio, porque nós pensávamos assim, agora o pastor vai dar o recado, vai descer a lenha, vai chamar a atenção. E quando eu era criança e eu via os pastores pregando sobre reverência, eu pensava assim, muita coisa a gente tem que aprender a respeito de reverência. Muitas vezes, na maioria dos casos, as mensagens que eu ouvi sobre reverência tinha que ver com uma questão do comportamento na igreja. Mas hoje nós vamos enxergar e ver que os conceitos de reverência que a Bíblia e o Espírito de profecia nos apresenta são mais abrangentes. A reverência na igreja faz parte, é necessária, está dentro do contexto. Mas o assunto reverência nós vamos entender hoje, usando a Bíblia e o Espírito de profecia, de forma mais ampla, tá ok? Antes de nós começarmos a falar, a pregar a respeito do tema, nós vamos cantar assentados como nós estamos. Pode ficar sentado, o grupo de louvor também não precisa vir à frente. O hino que quando eu ouvia, e eu era criança, esse hino eu praticamente ficava ali com medo, tendo temor, assustado, porque era o hino que definia o momento em que a presença de Deus seria manifesta através da entrada dos diáconos, a entrada das diaconisas também, a entrada da plataforma do pastor. E esta música era uma música que me guardava um grande temor e um peso que eu não poderia nem sequer conversar, falar, ouvir outras pessoas. Eu não podia nem sequer sentar perto de meus primos, meus amiguinhos. Era a hora que essa música tocava, este hino que nós vamos cantar. Eu passava um zíper nos meus lábios e aguardava ter um encontro com Deus ali na presença do pastor da igreja, na presença dos diáconos, diaconisas, na presença de Deus. 573, vamos aí procurar, por favor, não? 573. Esse hino é um hino que me faz lembrar da minha infância, dos meus pastores, dos meus diáconos, das minhas professoras, e definia o momento do culto e do sermão numa atitude de silêncio. Parece um pouco sombria, né? E me dava assim uma consternação, me dava um aperto no coração, mas eu aprendi de que em algum momento eu precisava estar em silêncio, em reverência. 573, vamos cantar assentados mesmos? Vamos lá? O Senhor está em seu santo templo, o Senhor está em seu santo templo, o céu, mar e a terra, e vós guardais silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Eu sei que a reverência deve ter o seu momento não somente na hora do culto, em todo o tempo que estamos na casa de Deus.
Mas esse hino marcou a minha vida como sendo uma referência de que no momento do sermão, no momento da entrada da plataforma, no momento da liturgia, do culto, nós não podíamos conversar, falar, nem andar, nem transitar pelos corredores, muito menos o corredor central. Nós usávamos sempre os corredores laterais. Nós evitávamos sair para tomar água, porque dá para a gente passar 30, 40, 1 hora sem tomar água, ninguém morre, podemos suportar até mesmo 3 dias sem tomar água. E aí a gente aprendeu que não era hora de comer dentro da igreja. Minha mãe dizia assim: filhos, vocês não vão sentar com os priminhos, porque a gente conversava, a gente brincava com os primos, e era hora da gente sentar do lado da mamãe e do papai. Referências que eu tenho da minha infância em relação à reverência. Nós vamos hoje falar sobre esse tema. E vamos, como disse no princípio, usar outras referências que não seja também unicamente a reverência dentro da igreja. Este tema é amplo, é abrangente. Este tema fala de outros aspectos que nós também temos que se preocupar e que faz parte do todo da reverência que o Senhor deseja para que tenhamos com Ele, como seus filhos, como aqueles que são criaturas de um Deus Criador e Todo-Poderoso. Quando nós falamos de reverência, nós pensamos assim: deve falar então hoje de comportamento dos filhos, dos jovens da igreja. Também faz parte, mas é mais amplo, envolve outros aspectos da vida cristã que nós precisamos aprender a enxergar como necessário para termos reverência e para sermos reverentes. Exemplo, a Bíblia e o Espírito de Profecia, quando falam do tema reverência, eles falam e nos apresentam de que nós cristãos temos que ter reverência pelo local, o ambiente e o local, não só igreja, mas aonde Deus se faz presente. Reverência não é o aspecto local único, exclusivo, reservado à igreja. Reverência é também ter o sentimento, a noção, o sentido, a sensibilidade de que Deus se faz presente em outros locais físicos, em outros ambientes. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é Moisés, diante da sarça ardente. Não tinha ali o santuário, não havia ali o tabernáculo. Moisés então estava num lugar aonde o Senhor disse a ele: Moisés, neste local aqui, aonde você está, perto desta sarça ardente, tire as suas sandálias, porque o local aonde eu estou e você está é o quê? Santo. Quando falamos de reverência, estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia, nós aprendemos que reverência é entender que o silêncio e a contrição e o respeito e o temor a Deus deve ser aonde Deus está, no local que Deus estiver, para adoração, para ouvir a mensagem, para o louvor. Esta é a referência de santidade, de reverência em que envolve o local. Vamos pensar na igreja sim, é necessário, é muito importante, mas vai para fora dos nossos portões, vai para fora das nossas portas, vai para fora desta casa de oração. Reverência envolve o local de onde Deus estiver, aonde Deus se faz presente. Outra referência de reverência que nós temos que aprender é também pelas coisas sagradas. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos mostra que Deus também quer que nós sejamos reverentes, não somente na igreja, não somente no local onde Deus estiver, mas também nós devemos ter reverência pelas coisas sagradas de Deus. É meio estranho nós falarmos isso no século 21, por quê? Porque, pastor, esta ênfase de reverenciar, de ter cuidado ao que é sagrado, é no tempo de Moisés, no tempo dos nossos pais, no tempo dos sacerdotes. Não, queridos. Hoje nós vamos compreender que também ter reverência envolve
ser reverente e respeitar as coisas sagradas de Deus. O exemplo, a arca do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7 em diante, nós vamos depois voltar a esse texto, nós encontramos Uzá, um jovem que foi morto por causa da sua irreverência em tocar na arca do Senhor. Ao ouvirmos este fato, parece que nos soa um pouco agressivo, um pouco duro. Como Deus vai matar ou fulminar? Queridos, a narrativa não é fácil nem de se dizer aqui diante de crianças, mas as suas entranhas ficaram expostas. Porque Deus fulminou Uzá, por ele ter tocado em algo, em uma coisa, em um elemento que Deus estabeleceu que fosse sagrado, separado, necessário de respeito e de reverência. Depois nós vamos voltar a esse texto. Outra coisa que envolve reverência pelas coisas sagradas de Deus, a Bíblia. Isso quem diz é Ellen G. White, o Espírito de Profecia, que a Bíblia não deveria ser tratado como um livro qualquer. Este livro não deveria ser posto abaixo de outros livros. Ellen White diz que este livro, irmãos, sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia, não deveria ser manuseada sem antes entendermos que vamos abrir e ouvir a palavra de Deus. E orarmos e dizer, Senhor, abençoa-me, inspira-me ao tocar neste livro sagrado. Quando nós destratamos a Bíblia, nós estamos sendo irreverentes. Quando nós usamos a Bíblia, diz a serva do Senhor, em piadas, em anedotas, em brincadeiras, que não representa a reverência à santidade das Escrituras, nós estamos profanando a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia e a tratamos de forma inferior ao nosso celular, ao nosso mini iPad, aos nossos eletrônicos, nós estamos sendo irreverentes à palavra de Deus. Ellen White comenta o seguinte, irmãos, que quando nós saímos de casa e deixamos de ter a nossas mãos este livro santo, nós não vamos andar pelo caminho da santidade sem ele. É incrível isso. Como que ela está dizendo a nós, aonde formos, deveríamos ter em acesso o livro sagrado. Porque quando saímos de casa e vamos a algum lugar sem levar este livro, nós não estamos andando nos caminhos que nos conduz a Deus. Ou seja, ela é a lâmpada para os nossos pés ao andarmos pelos caminhos em trevas deste mundo. Mas hoje em dia, irmãos, hoje nós voltamos para casa para buscar o celular, mas se pensamos assim, esquecemos a Bíblia, deixa. Hoje nós não saímos de casa sem os elementos eletrônicos, porque ele nos faz falta. E a Bíblia é secundária, é desnecessária. No trato da Bíblia, nós revelamos se somos reverentes a Deus ou não, se temos temor a Deus ou não. Quando nós trazemos para a casa de Deus a Bíblia Sagrada, nós estamos dizendo assim, Senhor, em Tua presença, eu quero ouvir a Tua palavra, nos fale ao abrirmos a Tua palavra. E alguns dizem assim, eu não sou contra, irmãos, eu tenho o meu celular, eu tenho o meu mini iPad, está certo, você pode usar, porque não importa as folhas, o que importa é o sentimento de reverência ao que você usa para ler a Bíblia. Eu não sou do tipo de pastor que recusa o celular, o mini iPad, não, você pode ter, mas que seja aquele aplicativo de uso exclusivo para a leitura da Bíblia, porque pesquisas indicam o seguinte, irmãos, que os crentes que trazem o celular para a igreja e não trazem a Bíblia física, antes deles terem acesso ou depois deles acessarem a palavra de Deus, eles olham o e-mail, eles olham as mensagens do Messenger, eles olham o Twitter, eles olham o Instagram, e assim vai. Antes de acessar o livro sagrado, ele vai antes vendo tudo que tem ali de informação, e a Bíblia fica secundária.
Vamos ter cuidado, irmãos. E é triste, às vezes, nós vermos pessoas usando os seus aparelhos eletrônicos enquanto a Bíblia está sendo lida para jogar joguinhos dentro da igreja. Reverência, irmãos, é um assunto tão sério, tão amplo, que depois nós vamos entender na sequência da mensagem, que a referência de reverência diante de uma pessoa, de uma família, de um povo, tem que ver com o sucesso, com a prosperidade, com as bênçãos de Deus no meio do seu povo. Na ausência de referência, a ausência da santidade e da presença de Deus. Na presença, ou melhor, tendo reverência, nós recebemos a manifestação da presença de Deus. Não é só comportamento de crianças andando e correndo por corredores ou conversando, isso é parte, é importante, mas é mais abrangente. Envolve local, envolve coisas santas, sagradas, envolve os móveis do templo, as coisas do templo. Irmãos, eu não estou exagerando em dizer o seguinte: quando você chega na igreja e recebe aqui um envelope de dízimo, não rasgue, não jogue fora, não jogue no lixo, não escreva. Isso não é exagero, são coisas que Deus usa para nós adorarmos a Ele, em reverência. É para utilidade e ser útil para nos lembrarmos da necessidade de sermos reverentes a Deus. Inários, esquecidos, jogados. Eu já achei Bíblia, irmãos, até assim, sabe o vaso sanitário? Acho que a pessoa colocou em cima do lugar de papel higiênico, esqueceu, e a Bíblia caiu ali no chão, ali. É um esquecimento. Não vamos ser assim, duros e firmes, e dizer que ele fez isso por propósito. Mas muitas vezes nós destratamos as coisas que são sagradas e que são úteis para nos aproximarmos da presença de Deus, do nosso Criador. Reverência envolve também, irmãos, o respeito pelas pessoas que trabalham para Deus, sacerdotes, levitas, profetas. Vocês se lembram da história de que 42 jovens foram mortos porque chamaram o profeta Eliseu de careca? Eu não sou careca, não, mas vou ficar logo, logo. Mas o trato com as pessoas que trabalham com as coisas de Deus, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, demonstra irreverência, falta de temor a Deus, falta de respeito ao Senhor. Quando nós desqualificamos a função dos diáconos, quando nós desqualificamos a função das diaconisas, ou de qualquer um que serve a Deus em sua casa, irmãos, nós somos irreverentes, nós estamos como que afastando Deus da sua presença entre nós, de sua presença aqui conosco. São textos fortes e difíceis de entender, mas Deus se preocupa muito com a reverência. Eu frequentava uma igreja, eu era pastor numa igreja que os jovens diziam assim: pastor, eles ficavam lá fora conversando, lá fora brincando. Aqui nós não temos esse comportamento, embora alguns fiquem nos corredores, alguns fiquem nas áreas laterais da igreja, mas no Brasil há muito costume de ficar lá fora. E quando eu chegava a conversar com esses jovens que ficavam lá fora, eles diziam assim, usavam duas blasfêmias. Usavam a Bíblia em piadas, em anedotas, dizendo assim: pastor, mas na Bíblia está escrito que se nós resistirmos aos diáconos, eles fugirão de nós. Era piada, era brincadeira. E alguns resistem à influência e à autoridade que o diácono tem, irmãos. Destratando, desqualificando e pensando que ali é um ser humano, é o Carlinhos, é o meu amigo. Não, é o Marcos Sampaio, qualquer um outro. Ali está a pessoa imbuída da autoridade de Deus para representá-lo e para guardar que o ambiente e o local aonde vamos receber a presença de Deus fique em ordem, em reverência, diante da santidade do Senhor. Podemos ser alegres e felizes, mas amigos, quando um diácono chegar perto de nós e pedir-nos algo aos nossos filhos, vamos compreender como necessário, com educação, com zelo, com tato,
com muita discrição, porque hoje em dia não se pode pedir nada para ninguém porque está me ofendendo. Não se pode pedir reverência para ninguém porque é o meu direito, é a minha liberdade. Mas, irmãos, como Deus tratava a reverência é algo assustador e sério. Ninguém podia pisar ou tocar nas coisas santas de Deus se não recebesse dele, irmãos, um castigo. E se hoje nós pegássemos uma vara e colocássemos nas mãos dos diáconos e vamos castigar o povo, porque a varada seria muito boa, porque no tempo de Deus não era varada, era morte. Por que isso, pastor? Para que o povo entendesse que o senso da reverência e da presença de Deus tem que ser levado a sério. Talvez hoje não precisamos mais disso, e por isso que Deus não se manifesta com a morte. Mas precisamos, irmãos, entender que ainda hoje se faz necessário respeitarmos o local, as coisas sagradas, reservadas para a adoração do templo. Precisamos também entender que quem trabalha para servir a Deus tem que ser respeitado, para que tenhamos uma clara noção de que estamos na casa do Senhor para adorá-lo e servi-lo na beleza de sua santidade, com reverência, com reverência. O assunto é muito largo, os conselhos são diversos. Eu vou lembrar de alguns aqui e quero chegar depois à Arca da Aliança. Veja só, irmãos, o que Ellen G. White fala em relação à falta de reverência. Por favor, me entendam como pastor que ama vocês, que tem carinho por vocês. Não é uma intenção de dizer aquilo que eu penso porque vocês são assim ou são assado, não. Muito do que eu vou dizer não cabe a você ouvir, não cabe a você vestir o chapéu, a carapuça, mas são conselhos bíblicos, são conselhos da palavra de Deus, e eu preciso dizer isso a você. A Bíblia e o Espírito de Profecia tratam que é também irreverência e falta ao temor a Deus, irmãos, o uso inadequado, o desperdício e a falta de pontualidade em nosso tempo. Por que o Senhor escreveu isso, eu não sei, irmãos. É uma triste falha o fato de muitos estarem sempre atrasados em relação ao tempo de Deus, no sábado pela manhã. Estes mesmos cristãos, porém, são muito cuidadosos no tempo particular do seu trabalho, de suas coisas seculares. E não se permitem perder uma hora sequer do seu tempo no trabalho. Porém, no que envolve as coisas de Deus, o tempo do Senhor, muitos cristãos são relapsos, não são pontuais, e reivindicam que o sermão está sendo longo, que precisa ir para casa, porque não tem tempo para ficar ouvindo o que o pregador tem a pregar. Esta é uma virtude que muitos cristãos precisam aprender, a pontualidade. Estão desta forma roubando a Deus, estão desta forma sendo irreverentes ao Senhor. Quando chegamos tarde à escola sabatina e também ao culto, nós manifestamos falta de reverência ao Senhor. Reverência não são só crianças correndo entre nós, que precisam ser cuidadas. Reverência não envolve só comportamento de pessoas dentro da igreja, envolve também coisas, o cuidado das coisas de Deus. Envolve também o respeito àqueles que trabalham no templo. Envolve também aquilo que envolve o nosso tempo, a nossa pontualidade. Reverência, irmãos, é tudo isto e mais um pouco. Eu me assustei quando comecei a estudar o tema de reverência, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia não fala somente de comportamento dentro da igreja, é muito mais amplo. E Ellen White diz que quando em uma casa, em um lar, é manifesta a falta de reverência por tardança na casa do Senhor, amigos, é triste. O Senhor remove as suas bênçãos,
Como eu vou dizer isso? Como eu vou deixar de falar isso para vocês? Mas quando há ausência do respeito, da reverência, a pontualidade quanto ao tempo de ir à casa do Senhor, o Senhor remove as suas bênçãos. Ah, pastor, mas eu não estou precisando de tanta bênção. Eu também, irmãos. Mas vamos buscar entender que o Senhor quer nos abençoar e que Ele pede a você pontualidade com as coisas de Deus. É duro, irmãos. Olha que a serva do Senhor disse o seguinte, olha, os líderes da igreja não deveriam ser escolhidos se não forem pontuais. E se não exercerem a influência da pontualidade em sua igreja, não deveriam ser escolhidos. Ah, meu pai, e agora? Quem vai sobrar? Tem alguns, pela graça de Deus. Ela diz assim, o líder é pontual, o líder é asseado. Olha que detalhes ela coloca para a gente entender. O líder chega atrasado, entrando apressado e ofegante na igreja, manifestando desordem e falta de pontualidade, não deve ser escolhido. Querida igreja, nós precisamos entender que nós estamos buscando permanecer o mais tempo possível na presença de Deus. E o tempo que nós perdemos, quanto ao tempo do início da escola sabatina e do culto divino, é um tempo que nós roubamos de Deus. E quando saímos de casa e não respeitamos a pontualidade, as bênçãos não nos acompanham. Eu creio no Espírito de profecia, irmãos. Pode ser duro até para mim, porque eu também tenho as minhas situações de tempo, de pontualidade, mas eu preciso buscar o zelo destas coisas. Porque se eu quero reverência na casa de Deus, eu tenho que enxergar o todo. Falta de reverência na hora do sermão, diz Ellen G. White. Pessoas conversam, cochicham, ela diz que sobabejam, como é que fala? Esqueci a palavra agora, como é que chama? Bocejam, enquanto o pregador está pregando. Tudo isso manifesta a falta de reverência. A oração, quando vai ser feita oração na igreja, pessoas, ela diz, de olhos abertos, pessoas distraídas, e é o tempo em que nós temos para falar com Deus em sua presença, porque Ele está entre nós. A oração pública na igreja tem que ser respeitada. Quando alguém começa a orar, nós fazemos isso, irmãos. O que eu estou pregando é para mim também. Não estou me isentando disso. O tema é muito forte, que envolve o sacerdote. Eu vou falar sobre o sacerdote também. É muito forte, irmãos. E se Deus colocou isso que está escrito na Bíblia, no Espírito de profecia, é porque Ele deseja que o seu povo se aproxime dEle na beleza de sua santidade, não como os outros faziam no passado e eram fulminados. Há uma forma, há uma maneira, há um caminho para chegarmos até diante do trono do Senhor. E é o respeito e a reverência, irmãos, que aqui envolve a pontualidade, já falei, o sermão, o respeito com a palavra de Deus, do pregador ao estar pregando, da oração pública e a oração em casa. Ela diz o seguinte, seria bom que todos os lares tivessem em sua casa um local separado para oração, que quando alguém entrasse nesse ambiente, toda a casa cuidasse com a reverência. Olha que interessante, irmãos. Se tem um ambiente na minha casa de oração, eu tenho que dizer, olha, filhos, aqui está o meu local de oração. Quando o papai for orar, toda a casa se permaneça em silêncio, diminuam as atividades no lar, porque alguém foi falar com Deus, alguém está na presença de Deus. E eu já vi isso uma ocasião, irmãos. Eu fui visitar uma família, e eu quero dizer como testemunho, que na porta do quarto, ali, não sei, do escritório, do quartinho, tinha uma plaquinha, que estava escrito lá, alguma coisa, sem oração, quando virava a plaquinha, em oração. Muito interessante. Essa família tinha 3 filhas, tem 3 filhas. Eu fui visitar e vi aquela plaquinha lá,
a primeira palavra, a primeira frase, eu não me lembro a referência, mas virando essa frase, essa primeira palavra, a segunda dizia assim, em oração, silêncio. Eu falei, mas vocês usam isso aí? Pastor, usamos. Quando alguém entra nessa sala, nesse local, desde criança, desde pequenininho, para orar, nós em casa nos permanecemos em silêncio, diminuímos as atividades, os movimentos, porque alguém está na presença de Deus. E quando nós oramos aqui, irmãos, às vezes é gente andando, gente conversando, gente distraída, gente, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ellen G. White diz também, irmãos, que nós somos irreverentes e manifestamos a nossa irreverência quanto à nossa vestimenta. É duro. Vai dizer isso, pastor, no século 21, tudo tão moderno. Quando nós estamos diante do altar de Deus, com as nossas vestimentas indecentes, portando adornos e pinturas, nós não estamos sendo reverentes. Eu creio na mensageira de Deus. É difícil. Quando nós vamos dar estudos bíblicos para pessoas que estão vindo para a igreja, e as pessoas dizem assim, mas pastor, isso aqui, isso não é verdade, isso aqui não existe. Hoje em dia, o nosso Deus é o mesmo. Quando nós subimos ao púlpito para cantar, para pregar, para fazer qualquer atividade na igreja, e estamos com indecência, portando adornos e pinturas, nós não estamos sendo reverentes na presença de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 201 e 202. Eu creio na mensageira do Senhor. Nós somos irreverentes também, irmãos, diz a serva de Deus, quando nós tratamos de assuntos que foram trabalhados e envolvidos na igreja, na mesa de nossa casa. Nós tornamos a mensagem e o mensageiro comum, porém, naquele momento, ele estava na presença de Deus buscando a sua santidade. E aí, falando dos sacerdotes, ela diz assim, os sacerdotes não deveriam ocupar o púlpito sem antes passarem pela sala de audiência do Espírito Santo. Porque se um sacerdote subir ao púlpito para pregar, sem antes ter passado pela sala de audiência do Espírito Santo, ele vai estar na presença de Deus de forma irreverente. Como é pesado isso, irmãos, como é duro para a gente. Nós deveríamos estar pedindo que Deus fizesse como fez a Isaías, toque, Senhor, os nossos lábios para subir neste púlpito, para pregarmos aquilo que o teu povo precisa e necessita ouvir, e não aquilo que eles querem ouvir ou lhes agradem ouvir. É tempo, irmãos, de nós nos acostumarmos e de nos prepararmos para estarmos na presença de Deus. Ele vem vindo. E nós não vamos adorá-lo como eu penso que eu vou poder adorá-lo. Nós vamos adorá-lo como ele deixou ensinado na Bíblia e no Espírito de profecia. Aqui é o ambiente que nós estamos nos preparando como uma escola para estarmos na presença de Deus lá nos céus. Se você tem planos de ir, comece a rever a sua posição de reverência. Não é sermos máquinas, é vivermos a alegria de estarmos na presença de Deus. Não é perder a espontaneidade de ser cristão, é respeitar o local, as coisas sagradas, respeitar os sacerdotes, aqueles que ministram no templo, é respeitar o momento do sermão, da oração, é respeitar a sua vestimenta, que você vai estar na presença de Deus, é respeitar o seu tempo. Isso faz com que a nossa adoração seja plena e alcance o perfeito louvor. Definição de reverência é perceber e sentir, por inspirada certeza, por inspiração de Deus, que a invisível presença de Deus se faz entre nós. Temê-lo não por medo, mas por respeito, por sua grandeza.
Reverência é perceber e sentir, por inspiração de Deus, que Ele se faz presente entre nós, mesmo não o vendo. Anjos, irmãos, saem de perto daqueles que estão na hora do culto, na hora do sermão, tirando a reverência de alguns ou não mantendo a reverência. Ela diz, a serva do Senhor, que se nós pudéssemos ver a vergonha que nós causamos aos anjos, aos agentes de Deus, nós não repetiríamos atos de reverência que fazemos tanto dentro de uma igreja. Eu tenho 22 para 23 anos de ministério, e o que eu já vi dentro da igreja, irmãos, eu vou contar para vocês alguns lances. Eu já vi casaizinhos se pegarem dentro da igreja, lá na galeria, lá enquanto o pastor pregava, mas estava num malho, num beijo. Não era beijinho de bom dia, boa tarde, tudo bem, não. É malho. Meu Deus do céu. Eu já vi dentro da igreja pessoas tratarem de negócios, dentro da igreja. Eu já vi pessoas dentro da igreja, irmãos, usarem o templo da casa de Deus para discutir assuntos que não são próprios para ouvirmos na casa de Deus. Gente atendendo o celular e conversando enquanto o culto estava, e a pessoa nem se tocava que estava falando alto. Não, agora não, mas depois. Sim, é que eu estou na igreja agora. O senso, a percepção inspirada da presença invisível de Deus tem que ser trazida de volta para nós, para o nosso coração, ser posto em nossa vida. Irmãos, olha só o que a serva do Senhor fala. Uma das nossas mais fortes tentações que o inimigo de Deus usa quando vamos para a igreja é levarmos a irreverência. Quando ele percebe que nós estamos vindo para a casa de Deus, ele começa a elaborar o que ele pode fazer para nos distrair e para nós também distrairmos os outros. Nos distrair e distrair também os outros. Aí ela fala assim, irmãos, é duro, de cada 10 tentativas do inimigo de Deus em dispersar a atenção do povo de Deus, 9 ele alcança sucesso. Caramba! São estatísticas da Pena Inspirada. Eu não sei por que ela colocou isso. De cada tentativa do inimigo de Deus nos tentarmos, tirando de nós a reverência, a atenção da mensagem, do louvor, da oração, de cada 10, 9 ele vence. Vamos agora tratar da reverência no que envolve a arca do santuário. Vamos nos concentrar agora em um dos móveis sagrados e santos que simbolizava a presença de Deus com o seu povo, a arca. Na verdade, a arca sempre foi um depositário sagrado, feito conforme Deus pediu que fosse feito. Os detalhes, a arca do concerto, tinha dentro dela 3 elementos, vocês se lembram? A lei de Deus, me ajudem. A vara de Arão e uma porção do maná. E a arca do concerto, da aliança de Deus, aonde estava, era o símbolo da presença de Deus. E aonde a arca era movida, para onde a arca estava sendo levada, ali, todos sabiam, tanto o povo de Deus, quanto os povos vizinhos, que Deus estava com aquele povo, porque aonde a presença de Deus estava, no símbolo da arca, e na presença também do Shekinah, do brilho sobre a arca, os povos sabiam que aquele povo, o povo de Deus, era o povo que se aproximava de Deus e que tinha direito de se aproximar dele, de conversar com ele, de ter conselhos dele, de ter informações privilegiadas de Deus. Os povos de guerra temiam, porque quando a arca estava chegando perto de uma nação inimiga, eles pensavam assim, bom, eles já sabem de todas as nossas estratégias, porque o Deus deles, que está naquela arca, já deve ter dito tudo para eles do que vamos fazer. Era um sinal de vitória, da presença de Deus.
acompanhando o seu povo. Por onde a arca estava, por onde a arca ia, era o símbolo da presença de Deus. Pastor, o que tem que ver esta arca com a reverência? A história da arca, irmãos, que eu quero começar a contar, que está em 2 Samuel capítulo 6, não começou aí, quando Davi decidiu pegar a arca e retornar e levá-la para Jerusalém. A história da arca, do móvel, do santuário sagrado que representava a presença de Deus, tem uma história que começa lá com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. Os filhos de Eli, junto com Eli, lidavam com as coisas sagradas e santas do santuário. Mas Eli, segundo a Bíblia e o Espírito de profecia, era um pai muito permissivo, não gostava de exercer a sua autoridade com seus filhos. Ele dizia assim, Eli, o sacerdote Eli, eles agora são muito novinhos, isso quem diz é a serva do Senhor, no livro Orientação para a Criança. Não vamos corrigi-lo agora, quando eles estiverem crescendo, eu os corrijo. Essa era a desculpa do sacerdote Eli. Eles lidavam com o ambiente do santuário, e Eli os levava desde pequenininho, mas eles, ao invés de terem o senso da reverência, da presença de Deus, diante da arca da aliança, eles brincavam em volta da arca. Eles manuseavam os elementos sagrados do santuário. E Deus os poupou. Só que eles foram crescendo. E aquela ideia de que não vamos corrigi-los agora, porque eles são muito pequenos e não compreendem o que envolve a santidade da presença de Deus, foi crescendo, foi se desenvolvendo, até que chegaram à juventude. Irmãos, aí começaram, sabe fazer o quê? A levar tudo do mundo para dentro do santuário. Eles praticavam orgias dentro do santuário de Deus. Perderam o senso da reverência, da presença do Senhor na casa de Deus. E aí a serva do Senhor fala, foi naquele tempo, naqueles dias, quando eles eram pequeninos, que o sacerdote Eli se omitiu de ser um pai que coloca limites nos filhos, que diz aos filhos, olha, até aqui sim, até ali não. Minha mãe foi zeladora da igreja. Nós éramos pessoas que dependíamos de limpar a igreja para sobreviver. E graças a Deus, na cidade que nós moramos, lá na igreja do Ibis, tinha a igreja adventista, a igreja batista, a igreja congregação cristã e a Assembleia de Deus. Tudo assim, e mais a católica um pouco adiante. E nós conseguimos, mamãe conseguiu, que nós fôssemos zeladores da igreja adventista, da igreja metodista, da igreja congregação e da igreja batista. Nós precisávamos trabalhar. E a gente ia limpar as igrejas com a mamãe. Nós limpávamos os bancos, nós limpávamos os banheiros, os três filhos. Quando chegava perto do púlpito, minha mãe dizia assim, aqui não, aqui a mamãe vai limpar. Aqui pode deixar que a mamãe limpa. Irmãos, eu não tenho aquele pensamento de que aqui é santo, ali é o santíssimo, eu não tenho isso. Mas quando nem isso tem referência mais, e nem muito menos a postura e a posição de reverência, nós precisamos usar o Antigo Testamento, o Espírito de profecia, para nos lembrarmos que existe sim uma postura adequada e correta para estarmos na presença de Deus. Mamãe usava isso. Não estou dizendo que você tem que também fazer o mesmo, não estou dizendo isso mesmo, mas o senso de reverência, da percepção inspirada, da presença de Deus, mamãe colocava em nossa mente. Olha, você vai limpar o banheiro, vai varrer o pátio da igreja, você vai limpar os bancos, mas quando chegar aqui no púlpito, não toque, deixa que mamãe cuida. Hoje nós não temos mais referências nenhuma. Não estou falando de púlpito santo ou não, porque mudou muito esse conceito, eu compreendo, mas de estarmos na presença de Deus. De entender que existem posturas e condições que Deus não aceita para estarmos adorando e servindo a Ele. Foi assim que aconteceu com os filhos de Eli.
Eles tornaram o ambiente sagrado, santo, da presença de Deus, como um ambiente comum, como um ambiente mundano. Isso é perigoso, porque a presença de Deus se afasta. Ellen White disse que a igreja que lida com as coisas sagradas de forma comum, não há prosperidade na igreja, não avança em espiritualidade, porque há ausência de reverência. Daí, irmãos, veio Samuel e disse assim, e o Senhor disse a Samuel, Samuel, fala para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, que ele vai perder os 2 filhos. Eu vou colocar minha mão sobre ele. E aí Samuel ficou preocupado, mas como vou dizer isso para o meu mestre, aquele que me ensinou, aquele que me recebeu? E ficou um tempo pensando, até que o profeta sacerdote Eli disse assim, Samuel, eu sei que Deus te chamou, e que Deus tem uma mensagem para você, me comunique, fale o que for, o que seja. Aí Samuel disse, profeta, Deus vai pesar a mão na sua família, na sua casa, por causa da sua frouxidão, por causa da sua falta de autoridade na condução das coisas sagradas e santas do templo e na educação dos seus filhos também. Chegou ao limite, passou para o céu, subiu até o trono de Deus e ele vai colocar a sua mão sobre isso. O profeta, o sacerdote Eli, disse, tudo bem, é assim mesmo, Deus vai agir, eu compreendo, ele aceitou a mensagem. Houve então um momento de guerra, levaram então a arca para a guerra, porque aonde tinha guerra, o povo levava a arca. Nesta guerra com os filisteus, os 2 filhos de Eli foram mortos, e eles levaram a arca para eles. Os filisteus ficaram com a arca. Os homens de guerra voltaram e disseram, profeta Eli, sacerdote Eli, seus filhos morreram. A Bíblia e o Espírito de Profecia fala que Eli não ficou tão assustado ou conturbado pela notícia da morte dos seus filhos. Mas ele caiu da cadeira, ele pendeu-se para trás e quebrou seu pescoço e morreu depois de ter ouvido que a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. Irmãos, encurtando a história, avançando passos, Deus pesou a mão na vida de Eli por falta da frouxidão. É a palavra mais corrente. E pela falta de autoridade de Eli em educar os seus filhos no respeito às coisas sagradas do templo. A arca, aproximadamente, há divergências, alguns teólogos discordam e concordam, mas dali por diante a arca ficou cerca de 70 anos sem estar com o povo de Deus. E para onde os filisteus levavam a arca, aconteciam pragas de ratos, úlceras. A arca era levada para um povo pagão, de repente o povo se adoecia. Irmãos, eu me assustei, Ellen White fala que tinha até mesmo uma epidemia de hemorroidas. Olha que coisa interessante, quantos detalhes o professor coloca. Uma nação toda sofrendo de hemorroidas. Deus usa da forma que Ele quer a correção para o seu povo. Tinha enfermidades, pragas de ratos. As pragas do Egito não se repetiram, mas voltaram a acontecer aonde as cidades tinham guardado de forma irreverente a arca do Senhor. Até que os filisteus falaram assim, não chega, em uma cidade morreram mais de 50.000 pessoas, porque eles queriam tocar na arca e ver o que tinha dentro da arca, mas Deus não permitiu, porque 4 anjos estavam protegendo a arca. 4 anjos ali, cada um numa ponta da arca, protegendo a arca, e quem tentava se aproximar da arca, morria. Em uma cidade morreram mais de 50.000 pessoas. Aí o povo falou assim, meu pai do céu, vamos levar embora, em nome dos nossos deuses, leve essa arca daqui. Antes de levar a arca para outro lugar, um pensou, vamos colocar essa arca do Senhor na frente do nosso Deus Dagon, o mais poderoso. Vamos ver se essa arca vai realmente prevalecer sobre o nosso Deus Dagon. E levaram para o templo de Dagon a arca do Senhor, e colocaram lá. E quando foram ver, a estátua de Dagon estava com o rosto por terra, sem mãos humanas. Aí eles pensaram, deve ter acontecido alguma coisa, caiu, alguma coisa aconteceu. Alguns disseram, não, isso é ação do Deus dos israelitas, vamos ter cuidado. Pode ser ação do Deus dos israelitas. Não, que nada, vamos levar de volta. Colocaram de novo lá. E Dagon tinha uma cabeça de homem e um corpo de peixe.
Irmãos, é interessante, mas os anjos, sabe, trataram o peixe, numa linguagem humana e comum aqui, debulharam Dagon. É como se abrisse o peixe e debulharam o peixe e a cabeça de novo no chão, diante da arca de Deus. Aí os filisteus disseram, não, agora não, vamos levar embora. Como vai tirar essa arca daqui? Para nós é maldição. Pensaram o seguinte, vamos pegar bois novos, novilhos novos, vamos pegar uma carroça nova, vamos colocar a arca em cima e soltar os bois. Para onde o boi for e ficar lá, que fica aquela arca. Aí Deus começou a agir. Deus conduziu a arca para uma região onde havia um sacerdote chamado Abinadab. E Abinadab cuidou da arca do Senhor por 20 anos em sua casa. Davi pensou o seguinte, nós aqui moramos em uma casa de ouro, como chama, acácia, né? Construídas em acácia, está na Bíblia, eu estou aqui relembrando o texto para ser mais rápido. Davi pensava assim, nós adoramos a Deus aqui em nossos templos e nossas casas são as melhores, as mais bonitas, e a arca do Senhor fica por aí, sem ter para onde ter um ambiente, um templo para adorar, eu vou buscar a arca novamente. Aí Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab. Abinadab então entregou a arca para Davi, e Davi começou a andar. Segundo Samuel capítulo 6 em diante, irmãos, está tudo aí na palavra de Deus. Chamou 30 mil homens para carregar a arca e levar a arca com cânticos, com louvores e adoração a Deus, mas em um determinado momento a arca em cima do carro novo de bois balançou e Uzá colocou a mão, filho de Abinadab. O outro filho era Oiá. E Uzá colocou a mão, o que aconteceu com Uzá? Foi fulminado. Ficaram expostas as suas entranhas. Porque ele, filho de um sacerdote, sabia que ninguém do povo de Deus poderia tocar naquela arca se não fosse um sacerdote. Não é porque Deus foi mau, é porque Deus estava reconstruindo o senso de reverência da sua presença entre seu povo. Não é porque Deus foi vingativo. Davi, você quer fazer com que a minha arca tenha um ambiente, um local bom para ser adorado? Ela vai da forma que eu pedi, da forma que eu orientei. E eu orientei que ninguém tocasse na minha arca do meu povo, somente os sacerdotes e aqueles que serviam no templo. Ellen White comenta que Uzá tinha em seu coração algo muito perigoso que nos afasta da reverência. Ela abre um parênteses para comentar esta palavra que eu também desconhecia, que envolvia o tema de reverência. Ellen White comenta que Uzá tinha no seu coração presunção. O que é isso? Eu lido com as coisas de Deus como eu quero, porque Deus me compreende, Deus me entende. Eu chego atrasado na igreja porque Deus sabe que eu estou cansado, Ele é bonzinho, isso é presunção. Lidar com as coisas de Deus, conforme Deus pediu que fossem feitas, mudar a forma de agir, tornando as coisas de Deus comuns, porque eu acho que Deus não vai se importar. Isso é presunção. Uzá tinha no seu coração a presunção e pensou assim, eu vou tocar na arca porque eu estou fazendo uma boa ação, Deus vai me compreender. Amigos, tem muita gente nesse século que estamos vivendo, transformando Deus de um Deus bonzinho, um Deus legal, e Ele é, mas Ele também é justo. Ele também, irmãos, quer ser adorado conforme Ele pediu que fosse adorado. A presunção, segundo Ellen G. White, ela trata um pouco desse tema, só para que vocês entendam, estava no coração de Uzá e no coração também dos filisteus, que achavam que porque tinham a arca, podiam fazer com ela o que quisessem. Não, Deus disse, não, Senhor, tem uma forma correta de conduzir a arca, de carregar a arca, de me adorar, que eu deixei tudo escrito para os sacerdotes no livro de Levíticos. Está lá. Não ousem tratar a minha arca, Davi, sem que seja da forma que eu pedi. E a presunção é, não, se Deus pediu
que eu fosse santo e guardador do sábado, isso aí é porque Deus, Ele não está vivendo no século 21 nem em Washington, porque se Deus vivesse aqui hoje, Ele guardaria o sábado como eu guardo. Isso é presunção. Ah, mas Deus pediu que nós devolvêssemos 10%, mas Ele não sabe como a vida está dura, a crise está chegando, os nossos parentes no Brasil, o dízimo, eu vou ajudar uma igreja, eu vou ajudar outra igreja, presunção. O dízimo é santo, não toque nele, é santo. As coisas sagradas de Deus, não toque nele, não toque nelas. Não tenha presunção de achar que o que Deus pediu e tornou, e disse assim, isto é santo, você pode alterar. O que a Bíblia fala que é santo, irmãos? O sábado é? Tem gente tocando no sábado, tem gente carregando o sábado, e profanando o sábado, e presumindo que Deus é bonzinho e vai te salvar porque você está transgredindo o sábado, porque é impossível guardar o sábado, porque hoje nós vivemos num século 21, isso é presunção. É presumir que você pode tornar as coisas sagradas em comum. Deus não aceita, Deus não aceita. Deus não aceita que tratemos as coisas da sua igreja de forma relaxadamente, Ele não aceita. Ele não aceita que você pense assim, mas eu vou lá adorar a Deus aqui na igreja com um vestido, ou com adornos, ou com pinturas, porque Deus é bonzinho, Ele não vai se importar com isso. Está escrito, Ele não aceita. Ele não aceita. Podemos fazer, mas Ele não aceita. Podemos lidar no sacerdócio, na casa, ali como Eli fazia com seus filhos, mas o momento vai chegar em que Deus vai colocar a sua mão. Há coisas santas, irmãos, que nós não podemos tocar, há coisas santas que nós não podemos dar um jeitinho e resolver do nosso próprio pensamento, nosso próprio conceito. É santo, não toque no que é santo. Presunção é para onde conduz o caminho da irreverência. Eu posso fazer as coisas de Deus como eu quero, eu posso chegar na casa de Deus a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu bem penso sobre as coisas de Deus como eu penso. Não, isso é presunção. Há uma forma que Deus deseja que nós sirvamos a Ele. Para terminar, irmãos, eu queria colocar para vocês o seguinte: Davi, ao carregar a arca para Jerusalém, depois que Uzá foi morto, ele parou e pensou assim, alguma coisa está errada. Eu estou fazendo a coisa certa, mas do meu jeito. Isso é presunção. Eu tenho que fazer a coisa certa como Deus pediu, como Deus orientou. Eu não posso pegar o que Deus pediu e transformar como eu quero, porque isso é presunção. Então vou fazer o seguinte, antes que morra mais alguém, e que Deus não aceite que eu leve a arca para Jerusalém, eu vou encontrar um outro lugar para essa arca ficar. E essa arca ficou então na casa de Obed-Edom, durante 3 meses. Obed-Edom era uma família, e também da linhagem sacerdotal, que tinha sua esposa estéril. Ele foi um dos que assistiram Davi conquistar ou derrotar o gigante Golias. E ele guardava no coração o senso, a sensibilidade da presença de Deus. Então, no meio do caminho, Davi encontrou Obed-Edom e disse assim, fica com a arca, até que eu converse com Deus, com os meus sacerdotes, como eu vou levar essa arca para Jerusalém, porque eu não quero profanar as coisas sagradas de Deus, eu não quero profanar o símbolo da presença de Deus. Irmãos, 3 meses depois, Davi voltou à casa de Obed-Edom. E porque Obed-Edom foi um servo de Deus e respeitou a presença de Deus em sua casa, em 3 meses, diz a Bíblia, o Espírito de Profecia, tudo ficou e se transformou diferente na casa de Obed-Edom. A sua esposa passou a possibilidade, a condição de ter filhos. E ele aumentou o seu gado, as suas terras. Em 3 meses, houve uma prosperidade indescritível em Obed-Edom, que foi bom para ele e para a sua região.
Davi disse assim: Obed-edom, você foi fiel a Deus, você tratou bem as coisas santas e sagradas de Deus. Não more aqui, vamos comigo para Jerusalém, e você agora vai cuidar da arca de Deus lá em Jerusalém. Obed-edom, nossa, mas eu, rei, esse privilégio você vai me dar? Vou sim, mas Obed-edom, você tem muita riqueza agora, Deus te fez prosperar, o que você vai fazer? Rei, eu vou deixar tudo aqui e vou seguir a Deus, eu vou servir ao Senhor. As riquezas não foram obstáculos de Obed-edom deixar tudo e seguir a presença de Deus para Jerusalém junto com Davi. Daí, irmãos, Davi fez o seguinte, olha que detalhes, irmãos. A partir de Obed-edom, os sacerdotes caminhavam com a arca sobre os ombros, cantando, louvando a Deus, e Davi dançando, glórias, aleluias a Deus. Davam 6 passos, paravam e sacrificavam um cordeiro. No 7º passo. Da terra dos filisteus até Jerusalém, era como que 16 quilômetros. O percurso de Obed-edom até lá, eu não consegui encontrar com fidedignidade essa informação. Mas, irmãos, no meio de uma distância de 16 quilômetros, lá de Abinadab, da casa de Abinadab, até a casa de Obed-edom, eu não sei quanto tempo, dali por diante, nem sei quanta distância, os sacerdotes davam 6 passos, 6, e no 7º sacrificavam um cordeiro. Que exagero! Para que isso? Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus daquilo que Ele pede que nós façamos, Ele espera que façamos. Não dá um jeitinho, não. Porque Deus pede o que é possível realizarmos. Para encerrar, irmãos, 2 casas, a de Abinadab e a de Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab sofreu algum benefício pela presença de Deus em sua casa? A Bíblia e o Espírito de Profecia diz que nada. Porque Abinadab tratou a presença de Deus como algo comum. Tratava Deus como ele queria, como ele quisesse. 3 meses na casa de Obed-edom, aonde tudo era reverenciado, ele reservou um lugar especial para a arca. 3 meses, fez tudo, e aconteceu tudo que precisava acontecer na vida de Obed-edom. E por fim, ele ainda foi servir a Deus, cuidando da arca em Jerusalém. Querida igreja, vamos olhar as coisas santas de Deus como importantes. Eu falei aqui para vocês no início os itens que envolvem a reverência. Vamos levar a presença de Deus para a nossa casa e vamos viver e tratar da presença de Deus em nossa casa com zelo. Que as coisas de Deus, a lição da escola sabatina, o inário, pastor, isso é sagrado, isso é santo. Irmãos, para mim, são instrumentos que nos conduzem à santidade. Eu trato bem. Porque o inário eu jogo em qualquer lugar. Não. Vamos tratar as coisas de Deus em casa, de forma que Deus perceba que o nosso lar tem a sensibilidade de que estamos na presença do Deus invisível. Reverência na igreja, irmãos, não se começa na igreja, inicia-se em casa. Essa é a reverência que Deus pede que o seu povo tenha, primeiro em sua casa. Torne a sua casa abençoada pela presença de Deus, para que você possa ir para Jerusalém e adorar no templo do Senhor em Jerusalém, na presença de Deus. Faça o que for possível e preciso. Se for preciso, a cada 6 passos, você sentar com teu filho e orar com ele, no 7º, faça isso. Mas que ele tenha referência de que a tua casa é uma casa onde respeita a presença de Deus. Aonde você, como sacerdote, vive a realidade de que você tem a responsabilidade como homem, como pai de sua casa, de apresentar os seus filhos a Deus, como também apresentar Deus aos seus filhos. Tire a presunção do seu coração, achando que as coisas de Deus você pode lidar como você quer, que você sabe mais do que qualquer um, porque Deus fala assim, mas eu penso diferente. Não venha arguir com Deus, no sentido de confrontar aquilo que Ele pediu. Isso é presunção. E a presunção nos tira
da presença da santidade e coloca em nossa casa a irreverência, nós tratamos as coisas santas em coisas comuns. Eu quero cantar com vocês agora, irmãos, para que eu me torne um sacerdote digno de estar na presença de Deus. Eu quero cantar com vocês agora, irmãos, a música que nós vamos encerrar, para que você tome uma decisão pessoal de tratar a sua casa como uma casa que precisa ou que possa ter a arca para ser abençoada. Tem gente que tem tudo, a Bíblia, tem gente que vem para a igreja, mas há 20 anos não é abençoado, é a mesma vidinha, é o mesmo jeito de ser. Pode ser que você esteja falhando em algum ponto da irreverência que eu coloquei aqui. Corrija, reflita, para que você possa receber as bênçãos de Deus que Ele quer dar por sua presença em sua casa. Eu não sei em que ponto você está falhando ou pode estar falhando em relação à irreverência, mas começa a tratar desse assunto em casa, com seus filhos, com a sua esposa, porque é assim que o Senhor pede que façamos diante de sua presença. Nós vamos cantar agora o hino 578. E ao cantarmos esse hino, que você possa colocar diante de Deus o desejo de buscar ser mais reverente com as coisas santas e sagradas, com os sacerdotes, com a Bíblia, com o seu tempo, o que for, no que você está precisando, faça a sua mudança. Eu tenho pontos a melhorar e que eu preciso de melhorar, eu nunca prego para vocês sem olhar para mim. Vamos juntos como igreja, como povo de Deus, encontrar o que pode melhorar a nossa adoração, a nossa reverência na presença de Deus, porque Ellen G. White fala que a irreverência afasta as bênçãos e Deus de nós, do seu povo. Precisamos. Vamos ficar de pé? Não, espera aí, não é esse aí não. Não sei se eu mudei, está aqui anotado. Desculpa. 578, é esse, Lar Feliz? É aquele sinto a presença do Senhor neste lugar. Pode ser que eu anotei errado. Eu anotei errado? Então, 578. Vamos cantar com coração, com fervor, sentindo a presença de Deus aqui entre nós e dizendo: Senhor, nós queremos adorá-lo na beleza de sua santidade. Nós queremos respeitá-lo, Senhor Deus, diante do altar, quando o sacerdote aqui ocupar o púlpito, respeitar os diáconos, nosso tempo, a pontualidade. Vamos cantar juntos? Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Mais uma vez. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. São tantos itens, mas eu quero aqui fazer menção de que a limpeza, o asseio da casa de Deus também é parte da adoração e da reverência diante dele. E oportunamente eu quero pedir a você que nós vamos almoçar juntos lá no CBC. Ontem à noite, as pessoas que estavam me programando de me ajudar estavam muito cansadas, nós não arrumamos lá o que precisava arrumar. Então me ajudem nisso. Ajudem também depois na arrumação, no asseio, na limpeza. Cada um cuide de sua panela, cada um cuide de sua forma, tá ok? Leve para casa. Se cada um limpar a sua, lavar a sua, não vai ficar lá para ninguém lavar. Então vamos cuidar e ajudar também uns aos outros no que envolve o asseio e a limpeza das coisas de Deus, do local que eu creio que Deus se faz presente também. Muito papel, muito lixo. Hoje nós vamos servir lá 100 picolés.
de frutas, o palitinho do picolé e o papelzinho do picolé, joga no lixo. Tem gente que come sobremesa e deixa lá embaixo jogado. É triste isso. Isso não é reverência com as coisas de Deus. Ou sequer respeito a quem vai limpar. No Dia dos Pais, eu fui lá, nós fomos lá, arrumamos tudo, limpamos tudo. E eu tirei algumas fotos, depois voltei, tirei foto de como ficou. Eu ia mostrar aqui hoje, mas eu não vou mostrar. Porque eu tenho esperança de que hoje vai ser diferente. Cuidem das coisas sagradas de Deus, também no que envolve o asseio, a limpeza, e de cuidar de que onde você está pode ser um lugar também que deve ser tratado como Deus presente, Deus está presente, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, dá-nos o senso, a sensibilidade de perceber, Senhor Deus, a Tua presença invisível entre nós, Senhor Deus. Que aonde estivermos com o Senhor, ali possa ter um ambiente, um lugar, um tempo de adoração e reverência ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por palavras tão inspiradoras que o Senhor nos deu através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Se temos, Senhor Deus, que mudar alguma coisa em nós nesses aspectos, mova o nosso coração para que isso aconteça, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos impressione, fale profundamente ao nosso coração no que podemos melhorar em relação à nossa reverência ao Senhor. Tire, Senhor Deus, do nosso coração a presunção de que podemos lidar com as coisas santas de Deus como queremos, Senhor Deus. Afaste de nós a presunção, Pai querido. Nós oramos e pedimos também que abençoe a nossa família, que a presença de Deus em nossa casa seja representado como a presença de Deus na casa de Obed, que haja ali, Senhor Deus, paz, prosperidade, que haja ali, Senhor Deus, o sentimento de adoração, um sentimento de unidade, de respeito mútuo para com os nossos queridos familiares, Senhor Deus. Restaure a nossa casa, restaure a nossa igreja, salva, Senhor Deus, os nossos filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.